Paz, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Quero compartilhar uma palavra com os irmãos que fica em Salmos 90. Salmos 90, que diz: Salmos é a oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio ao longo das gerações, antes que os montes nascessem, antes que formasses a terra e o mundo. De eternidade a eternidade Tu és Deus. Fazes as pessoas voltarem ao pó. Quando dizes, retornem ao pó, mortais. Para ti 1000 anos são como um dia que passa, breves como algumas horas da noite. Arrasta as pessoas como numa enchente, e elas são como sonhos que desaparecem. São como grama que nasce pela manhã. Pela manhã brota e floresce, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos por tua ira. Ficamos apavorados com a tua fúria. Tu pões diante de ti os nossos pecados secretos, e vês todos eles. Passamos a vida debaixo da tua ira, e terminamos nossos dias com um gemido. Passamos a vida debaixo da tua ira, e terminamos nossos dias como um gemido. Recebemos 70 anos, alguns chegam a 80, mas até os melhores anos são cheios de dor e desgosto. Logo desaparecem e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Grande é a tua fúria, como o temor de que te és digno. Ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos Ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Ó Senhor, volta-te para nós. Até quando te demorarás? Tem compaixão dos teus servos. Satisfaze-nos em cada manhã com o teu amor. Satisfaze-nos a cada manhã com o teu amor, para que cantemos de alegria até o final da vida. Dai-nos alegria proporcional aos dias de aflição. Compensa-nos pelos anos que sofremos. Que nós, os teus servos, vejamos os teus feitos outra vez. Amém, Senhor. Que nossos filhos vejam a tua glória. Amém, Senhor. Seja sobre nós a bondade do Senhor nosso Deus. Fazei prosperar nossos esforços. Sim, fazei prosperar nossos esforços. Eu estava meditando nesses salmos e pensando como a minha vida é breve. Como a minha vida é breve e com que eu estou gastando a minha vida, os últimos dias da minha vida, pois já estou com a idade avançada já. Eu fiquei pensando, Senhor, não deixa, Senhor, que eu gaste a minha vida inutilmente nessa terra. Não deixa, Senhor. Me ajuda, Pai, me ajuda a viver com sabedoria, me ajuda a viver para Ti, Senhor. Eu já vivi muito tempo para mim mesma. Eu disse, Senhor, me ajuda-nos a entender como a vida é breve. Ajuda-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Outra tradução diz, que o Senhor venha, eu pedi para mim, mas que o seu coração esteja pedindo isso também nessa noite. Que nós possamos alcançar um coração sábio, um coração que agrada ao Senhor, que se deleita na sua presença, que essa é a melhor parte, é nos deleitar em Cristo, é viver para Cristo. Essa é a melhor parte. Aqui tudo vai passar, a nossa vida é breve, assim como diz, fazeis as pessoas voltarem ao pó. Quando dizes, retornem ao pó, mortais. Para ti 1000 anos são como um dia que passa,
breves como algumas horas da noite. Que o Senhor nos ensine a contar os nossos dias aqui na terra, a viver com sabedoria, a viver para a glória dEle, a viver uma vida de santidade, a viver uma vida cheia de amor por Deus e pelos nossos irmãos. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor venha produzir em nós tudo isso, porque Deus traz à existência aquilo que não existe. Que Ele venha trazer ao nosso coração tudo aquilo que Ele quiser, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. É o que nós te pedimos nessa noite, Pai. Nos ensina, Pai, a ser sábios. Nos ensina a viver com sabedoria nessa terra, para que o Teu nome, Pai, seja glorificado. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas faltas, perdoa aquilo que fizemos e o que não fizemos. Perdoa, Senhor, nos perdoa, nos ajuda. Reveste-nos do Teu poder, no poder do Teu Espírito Santo. Renova dentro de nós um espírito reto e inabalável, Pai, para que nós possamos, Senhor, alcançar o coração sábio. A Tua palavra diz que o princípio da sabedoria, que é o temor ao Senhor. Coloca temor no nosso coração nessa noite e tremor diante de Ti, Pai. Ah, Senhor, fala conosco, ministra no nosso coração através da Tua palavra, e que não deixa a gente sair daqui sem aprender nada, Senhor. Que essa palavra venha cair numa terra fértil, Pai, e venha produzir frutos de justiça, fruto de arrependimento, um coração quebrantado, Senhor, diante de Ti, Pai. Um coração arrependido, Pai, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos nessa noite, Pai. Ah, Senhor, que esse louvor que vamos entoar a Ti suba como aroma suave em Tua presença, Pai, porque tudo é para Ti, Senhor. A glória, a honra é para Ti, Senhor, porque não é sobre nós, é sobre Jesus Cristo, esse crucificado. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o Teu nome, Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Obrigada pela oportunidade, aleluia, obrigada. Pai, Senhor, igreja, estamos aqui para adorar o Senhor, porque só Ele é digno de adoração, para reconhecer o quão grande Ele é, o quão somos indignos e quanto nós precisamos da graça do Senhor. As misericórdias dele se renovam todos os dias, e a causa de a gente não ser consumido. Louvar ao Senhor nessa noite, adorar em espírito e verdade.
Só Tu és digno de receber todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Só Tu és digno de ser adorado. Recebe o nosso louvor como aroma suave. Aleluia. Santo Jesus. A palavra do Senhor fala que Ele procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e verdade. Assim como Jesus foi guiado pelo Espírito ao deserto, foi levado, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o que habita em nós, amém? É o mesmo que nos transportou do reino das trevas para o reino de luz, pois aquilo que éramos incapazes, não só na morte, mas na ressurreição, fez com que se tornasse possível. Santo é o Teu nome, Senhor. Você pode dizer que está nesse lugar? Onde o Espírito de Deus está, somos livres. Onde o Espírito de Deus está, somos livres.
somos livres porque um dia o Senhor morreu naquela cruz por nós. O Senhor entregou o seu Filho amado, pagou um alto preço para que nós pudéssemos estar aqui hoje te adorando. É só por isso que nós podemos estar aqui. Seja livre. Somos livres. Somos livres. Olhe para o céu. Seja livre. Vim para prostrar-me, vim para dizer que tu és meu Deus. Tu és tão amável, para sempre digno, tão maravilhoso para mim. Declare: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que tu és meu Deus. Tu és tão amável, para sempre digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que tu és meu Deus. Tu és tão amável, para sempre digno, tão maravilhoso para mim, para mim. Santo é teu nome, Senhor Deus. Te agradecemos, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, o teu servo nessa noite, Pai. Que o Senhor venha usar os seus lábios, Senhor Deus, para entregar a palavra que o Senhor tem à sua igreja, Senhor Deus. Nessa noite é o que te pedimos, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Venha guardar e preservar a tua igreja, Senhor Deus. Somos ovelha do teu rebanho, Senhor. Em nome de Jesus. Boa noite. Tome seus assentos, fique à vontade. 1 Pedro, capítulo 1. A gente terminou no verso 12, vocês estão lembrados? A gente vai continuar hoje a partir do verso 13. Vamos ler? A gente vai ler até o verso 25. Diz assim: por isso, preparando o seu entendimento, ou algumas versões fala cingindo o vosso entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo.
Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Obrigado, meu irmão. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Glória a Deus. Bom, depois de Pedro falar sobre a salvação, a origem da salvação, né, e o valor e a graça que nos foi derramada incondicionalmente, né, imerecidamente. Ele fala que nós somos eleitos. E então agora ele parte para falar sobre as consequências da salvação. É interessante porque se passaram 2000 anos e Paulo pregou o Evangelho da Graça à igreja de Roma, e ele tinha que estar respondendo argumentos que as pessoas possivelmente iriam levantar quando ouvissem, lessem na sua carta que ele estava dizendo que a salvação era inteiramente pela graça, que a salvação não era por meio das obras. Aí ele fala, né? Que direis vós então? Continuam pecando? Ele assim, de forma nenhuma. Depois de tantos anos, 2000 anos e tantos estudos e tantas explicações, ainda hoje, quando se prega a salvação pela graça e somente pela graça, ainda se ouve esse tipo de coisa. Então eu vou fazer qualquer coisa, já que eu sou salvo mesmo, pela graça. Já que Deus me elege mesmo, então eu vou viver de qualquer jeito. E esquecem que a evidência da salvação é justamente a obra. Tiago fala: mostra as tuas obras, mostra a tua fé que eu te mostro as minhas obras. E às vezes a gente entende errado. Está vendo aí? Ele está falando que a fé sem obras não vale nada. Ele não está falando isso. Ele não está falando que é necessário as obras. Ele está falando que muitos podem dizer que têm fé. Muitos podem falar que acreditam, muitos podem falar que são crentes. Mas o que evidencia essa verdade é as obras. Ele fala: você tem fé? Você se diz um salvo? Então me mostra as suas obras. Porque são elas que vão dizer se o que você fala é da boca para fora ou se você realmente foi alcançado pelo Evangelho. No nosso meio há muitas pessoas que se dizem crente, se dizem filhos, mas as suas obras não testificam da sua confissão. Nós somos salvos para as boas obras. E em nenhum momento a pregação pela graça deve ser e nunca foi desvinculada das obras. Portanto, nós, como pregadores do Evangelho, eu digo nós, não é eu no púlpito, é nós, como manifestantes dessa graça, de forma alguma podemos separar a pregação da salvação pela graça somente, eleitos em Cristo, pela soberania dele, mas também não podemos deixar de falar da salvação pela graça. A gente precisa falar que a salvação é pela graça, e é somente pela graça, e não é por obras.
para que ninguém se glorie. Você não tem nada nessa salvação, você não pode fazer nada para ser salvo. Você precisa que a salvação venha de fora, porque nós estávamos mortos em nossos próprios pecados, ou seja, nós éramos escravos dos nossos desejos, e contra nós mesmos nós não conseguimos lutar, se uma força exterior não vier ao nosso socorro. Então Cristo veio em nosso socorro, Ele morreu pelos nossos pecados, o Espírito Santo aplicou essa obra ao nosso coração, e agora sim, nós podemos dar frutos. Então não podemos deixar de pregar a salvação pela graça, não podemos deixar de falar que somos eleitos pela soberania de Deus, mas nós temos responsabilidades, e esse, para mim, é o terceiro grande mistério das Escrituras. A gente não sabe, está lá. Deus te escolheu, me escolheu. Foi pela graça? Foi. Então não precisa fazer nada, precisa. Como que funciona? Não sei. Está ali. Por isso nós precisamos viver em obediência. Aceitar que Deus é soberano na sua escolha e na sua salvação, e ser obediente quando Ele nos diz que nós devemos andar em santidade. Devemos andar em obediência à sua palavra, porque é isso que evidencia que fomos eleitos. E Pedro não separa isso. Pedro usa os primeiros 12 versículos para falar sobre a salvação, fala sobre a eleição, fala sobre soberania, mas agora ele fala sobre responsabilidade. Olha o que ele diz no versículo 13. Portanto, preparem a sua mente para a ação, exercitem o autocontrole, depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Ele fala em algumas versões assim, cinjam a sua mente. O que é cingir? É uma analogia que ele está usando da sua época, né? Porque naquele tempo as pessoas não usavam aquelas túnicas, aquelas roupas grandes. Então o que é cingir os lombos? Vocês já ouviram essa expressão? Cingir os lombos? Eles pegavam a roupa, eles puxavam a parte de trás e prendiam no cinto. Para quê? Para que não atrapalhasse o trabalho, para que não atrapalhasse o caminhar, e se eles pudessem fazer as coisas com liberdade. Ou seja, amarrar as pontas, para que não atrapalhasse no caminhar. Quando ele fala que nós devemos cingir o nosso entendimento, cingir a nossa mente, se preparar, ele está dizendo para nós amarrar as pontas, não deixar pontas soltas, pensamentos que venham a nos desviar da verdade, não alimentar as dúvidas que podem corromper as nossas convicções. Você já recebeu uma verdade, você conheceu essa palavra, você foi transformado por ela, e agora não alimente as pontas, não alimente as dúvidas, cinja as suas mentes, preparem o seu entendimento, preparem a sua cabeça, para que recebam essa verdade, alimentem essa verdade e rejeitem tudo aquilo que coloque em dúvida as suas convicções. Assim como Cristo fez com o diabo no monte da tentação, no deserto. Se tu és filho de Deus, e ele respondia com a verdade, com a palavra, cingindo o seu entendimento, ele preparou a sua mente, ele leu, estudou. Nós devemos ler, estudar, preparar, receber essa verdade e rejeitar tudo aquilo que coloca em xeque a verdade que nos foi entregue. Nós temos uma verdade para carregar. Agora eu digo, o que você pode ouvir, ou o que você pode escutar aí fora, ou o que pode acontecer com você, que possa roubar a sua convicção? Porque quando alguma coisa rouba a sua convicção, ele rouba tudo que você tem. Quando você levantar dúvidas e alimentar dúvidas na sua mente, no seu coração, toda a sua convicção foi embora. Se a sua convicção foi embora, a sua fé está fraca, já está enfraquecida. Então rejeite. É uma escolha. Acreditar é uma escolha, meu irmão. Crer é uma escolha. Ser obediente é uma escolha. Pedro vai falar sobre isso. Então, os salvos, a gente pode dividir em 3 partes esse texto do 13 ao 25. Primeiro, os salvos devem viver em santidade. E é incrível que o apóstolo Pedro liga, né, a salvação à santidade. Não há salvação sem santidade. E não há santidade sem salvação. Você não pode ser santo se você não for salvo. Entende? Você não pode ser santo se a ação externa não vir e não te alcançar. Se Cristo não te alcançar, se o Espírito Santo não aplicar essa obra ao seu coração, sem salvação não há santidade. Você não pode ser santo antes de ser salvo. Mas ao mesmo tempo, você não pode ser salvo sem ser santo. Porque a santidade é a expressão da salvação.
Você precisa ser salvo para ser santo, mas a santidade é a expressão da sua salvação. Então nós devemos andar em santidade. O fato de a salvação ser um ato soberano de Deus não nos isenta de caminhar em santidade. Agora é incrível quando ele fala sobre mentalidade, porque ele poderia falar que nós devemos cingir o nosso coração, que nós devemos cingir, por exemplo, o nosso espírito, mas ele fala para nós cingir a nossa mente. Porque santidade está intimamente ligado à nossa capacidade intelectual de discernir as coisas. A gente já conversou sobre isso, que santidade é um processo que vai levar toda a nossa vida. Ele começa no dia que você foi na sua conversão, e é um processo que vai levar até o dia da glorificação. E nesse processo você vai se purificando, você vai se santificando. Mas entenda que a santificação, mais do que ser um ato do coração, é um ato da mente. Nós precisamos conhecer a verdade, a gente conhece os princípios de Deus, sabe o que é certo, sabe o que é errado, e agora precisamos decidir fazer o que é certo. Talvez essa frase esclareça um pensamento que eu acho muito raso quando a gente pensa em santidade. A gente pensa em santidade, porque santidade mais do que estar em reclusão, em oração o tempo todo, como os monges pensavam na Idade Média, né? Mais do que você estar recluso em oração, santidade é mudar as minhas atitudes, é mudar as minhas vontades, é mudar o meu jeito de falar. Santidade está ligado à atitude. Por isso que Paulo diz para nós cingir a nossa mente, para nós preparar o nosso entendimento. Não para que você se tranque numa casa, num quarto, ou vá para o monte, e lá você ore dias após dias, porque isso vai te deixar mais santo. Não que isso seja errado, mas a santidade, ela é expressa nas atitudes. Ser santo é mudar de atitude. Ser santo é mudar de vida. Haja vista que muitas pessoas buscam a santidade na reclusão, mas no dia a dia suas atitudes não mudam, porque não andam em obediência. Então, santidade tem a ver com atitude. E eu digo que a nossa casa, por exemplo, ele é o principal campo de treinamento. Você já viu que é muito fácil você fingir ser bonzinho lá fora, né? Lá fora é muito fácil você maquiar as suas atitudes, o seu temperamento, é muito fácil. As pessoas pensam que você é calmo, que você é tranquilo, né? Mas dentro da sua casa, meu irmão, entre 4 paredes, ali é que você vai praticar a sua santidade. É ali que você vai mostrar quem realmente você é. É ali quando a sua esposa fazer alguma coisa que te tira do sério, algo que você já pediu para ela 10 vezes, e ela vai lá e faz a 11ª vez, aí você se exalta, quer brigar. É ali que você vai mostrar se você realmente é santo. Santidade tem, além de viver a ver com ação, fala Deus, tem muito mais a ver com reação. Porque você veja bem, a ação, ela pode ser premeditada. Eu posso pensar no que eu vou fazer, eu posso premeditar, eu posso planejar as minhas ações, mas a reação não. A reação é a ação que você faz sem pensar. A reação, veja bem, a reação é a ação que brota do coração. É a ação que você não tem tempo. Quando alguém faz alguma coisa e você reage na hora, você age sem pensar, você não tem como premeditar, você não tem como planejar, ela te pega de surpresa, porque quando você reage, é ali que você bota para fora aquilo que o seu coração está cheio. É o que a Bíblia diz, a boca só fala daquilo que o coração está cheio. Mas muitas vezes consegue as pessoas mentirem e esconder o que o coração está cheio, mas na reação, dos momentos de reação, você não esconde. Você vai falar aquilo que está cheio no seu coração. Então você precisa
filtrar as coisas que estão entrando no seu coração. Você precisa mudar o conteúdo da sua vida. Você precisa mudar o conteúdo das coisas que você está absorvendo. O conteúdo das amizades. É muito difícil, meus irmãos, nós mudarmos os nossos hábitos, as nossas atitudes, se nós não mudarmos o ambiente em que nós vivemos. Mudar as atitudes, mudar as amizades é essencial. Não é que você não tem mais que ser amigo das pessoas que não são crentes, mas é essencial você ter comunhão com a igreja. É para isso que serve o corpo. Quando a gente fala, né, essa aqui é a casa de Deus, talvez não. Ele aqui é o templo onde nós nos reunimos como igreja, para nos edificar, para aprender a crescer, para compartilhar ideias, para aprender a ser santo. Para aprender a ser santo. Principalmente, para aprender a santidade, para praticar a santidade. Paul Washer, uma vez ele disse que você quer saber se um homem realmente é santo, serve para a mulher também, claro, você observa como que ele trata a sua esposa, como que ele trata os seus filhos, quais são as suas reações, mais do que as suas ações. Porque às vezes, meus irmãos, é muito mais fácil nós tratarmos com tolerância as pessoas de fora do que as pessoas da casa. Se alguém te ofende lá fora, é muito fácil você deixar para lá. Mas quando seu filho te ofende, é difícil a gente tolerar. Porque é ali que nós temos liberdade para ser quem nós somos. E Pedro disse que nós devemos preparar a nossa mente para viver em santidade. Porque é inconcebível que uma pessoa salva, que um eleito, que um salvo, que um alcançado pelo Evangelho, não mude as suas atitudes. É impossível que ele não dê fruto. E ainda no verso 13, ele fala que nós devemos ser sóbrios. Na minha versão diz assim, portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. E algumas versões dizem assim, sejam sóbrios. O que é uma pessoa sóbria? Eu vou usar a palavra sóbria porque realmente a maioria das pessoas aqui deve ter a versão Almeida Revista Atualizada. E deve estar essa palavra sóbrio. O que significa a palavra sóbrio? É o oposto de uma pessoa, vamos usar no contexto da bebida, de uma pessoa bêbada. Se você está bêbado, você não está fazendo uso das suas faculdades mentais com clareza. Você está sendo dominado pela bebida. No ambiente das drogas, uma pessoa sóbria é aquela que não está sob o controle das drogas. Mas ele fala que nós devemos ser sóbrios. Ou seja, que nós devemos exercer o autocontrole. E uma palavra que seja mais comum para vocês, o domínio próprio. É um fruto do Espírito. E talvez seja esse o mais importante. Porque a pessoa que domina a si próprio, ela domina os seus desejos. A pessoa que domina os seus desejos, ela domina o desejo, a vontade de pecar. Ela consegue dominar o seu temperamento. Eu já falei que o pior tipo de escravidão é aquela escravidão em que a gente é escravo dos nossos próprios desejos. Mas o maior exemplo de autoridade e de poder é quando a gente tem autoridade sobre nós mesmos. Quando nós conseguimos dominar os nossos ímpetos, dominar os nossos desejos, ter autocontrole, ter domínio próprio. Então ele fala que nós devemos preparar a nossa mente, porque a salvação, ela está intimamente ligada à capacidade de discernir o certo e o errado. Precisamos entender o que é certo e o que é errado. Você entendeu? Então agora você precisa viver dessa forma, porque essa é a evidência de que você foi salvo. E ele diz que nós devemos exercitar o autocontrole, ter domínio próprio, mas ele vai dizer assim, e depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Então assim, nós devemos viver isso tudo, mas ele não está excluindo aqui. Lembra que a gente falou que ele escreveu essa carta para a igreja na Ásia? E na Ásia Menor eram pessoas refugiadas que tinham abandonado suas casas por causa da perseguição. Não tinham nada. Estavam perdidos lá, meu irmão, não tinha mais casa.
tinha mais o que comer, viviam de favores, foragidos. E ele, só que Pedro, ele não negligencia esse fato. Dizer que eles precisam viver em santidade, precisam viver o autocontrole, precisam exercer o domínio próprio, mas ele entende que as pessoas estão passando dificuldade. Ele entende que a necessidade é uma barreira a ser transposta. Porque é muito fácil, meu irmão, você exercer o autocontrole quando você chega em casa e tudo está certo. Você tem um salário legal, não falta nada dentro de casa, então você chega em casa, a esposa está lá, tem tudo certinho, está tudo no controle, ela não reclama de nada, porque tem tudo, né? Você tem dinheiro para pagar talvez um pedreiro para arrumar as coisas, arrumar um encanamento, a mulher não reclama de nada. Ou a mulher trabalha fora, chega em casa, está tudo certo, então assim é muito fácil exercer o autocontrole. Agora, diante da necessidade, alguém já disse que o amor do homem, não o amor de Deus, o amor do homem só acaba quando acaba o dinheiro. Porque o amor do homem é condicionado, né, a algumas coisas. Todo amor é expresso entre os homens e mulheres, ele é só um espectro do amor verdadeiro, do amor de Deus. Ele é uma sombra, ele é uma silhueta do que Deus é. Porque o amor de Deus é incondicional, mas o nosso é condicionado a algumas coisas. Nós amamos primeiro porque Deus nos amou primeiro. Já começa aí. Até o nosso amor por Deus está condicionado no fato de que Ele nos amou primeiro. E o amor entre nós mesmos. Então é muito fácil amar diante das condições certas, né? Mas ele fala que ele não negligencia o fato de que as pessoas estão sofrendo. Ele não ignora isso. Então ele fala que apesar das dificuldades, apesar de tudo que vocês estão passando, vivam dessa forma. Vivam dessa forma. E ele diz, e depositem toda a sua confiança na esperança, toda a sua esperança na graça que está por vir. Eu tenho os meus dilemas, eu tenho os meus demônios que eu luto todos os dias, as minhas dificuldades, as minhas fraquezas, e não são poucas, meus irmãos, e às vezes isso me coloca no chão, eu chego a questionar a minha própria conversão, diante de algumas atitudes. Por que eu passo? Essa semana a gente passou por uma situação que eu não quero, peço a Deus que nunca esteja no lugar daqueles pais. Um menino de 22 anos, né, vocês conhecem, né? Tirou a vida, overdose. Irmãos, há 4 anos atrás ele estava na igreja. Se alguém chegasse assim, daqui 4 anos, um jovem desse está na igreja, vai morrer de overdose, em outra cidade. É loucura. Isso não vai acontecer, é muito pouco tempo, mas aconteceu. Não teve tempo nem para lutar. E todo mundo tem as suas dificuldades. Eu tenho a minha, você tem a sua. Cada um tem as suas. E a gente não diminui nenhuma. A minha não é maior do que a sua não é maior do que a minha. Cada um luta com os seus próprios problemas. Mas é possível viver em meio aos problemas, se nós olhando por cima deles, nós olharmos Cristo, depositar nossa esperança, Cristo vindo ao nosso encontro. É isso que Pedro está falando. Vocês devem viver dessa forma. E eu sei que vocês estão passando dificuldade, mas apesar disso tudo, olhem adiante, porque o cristão ele vive com o pé no presente, mas o coração e a mente no futuro. Nós estamos vivendo aqui agora, mas a nossa mente não está aqui, o nosso coração não está aqui, nós estamos olhando para frente. Cristo está vindo ao nosso encontro. E quanto mais nós vivemos, mais perto de Cristo nós estamos. Ou Ele vai voltar ou você vai morrer. Então nós estamos cada dia mais perto de Cristo. E é essa esperança que Pedro nos manda alimentar. Olhar para essa esperança. Depositem toda a sua esperança na graça que vocês vão receber quando Jesus Cristo voltar, quando Ele for revelado. Então não importa a dificuldade que vocês tenham. Isso não é desculpa para não vivermos em santidade. Ah, mas eu tenho tanto problema, por isso que eu perdi a paciência, meu temperamento, é porque lá no serviço alguém me faz sair do sério, é porque meu salário é pouco. Não tem problema, irmão. Não importa qual seja o problema que você está enfrentando.
Não importa qual sejam as agruras da sua existência. Mas olhe para Cristo. É breve esse momento. É breve esse momento. Então nós precisamos viver em santidade. E ele fala sobre domínio próprio. E ele continua: sejam filhos obedientes e não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. É impossível que uma pessoa que seja alcançada pela graça, alcançada pelo Evangelho, não vive em obediência. Você conheceu, lembra que a gente falou que santidade é capacidade de discernimento? Então você vê, você tem o discernimento, você entendeu a palavra e agora você vive obediência. Obedecer é uma escolha. Obedecer é uma escolha. Não tem desculpa para que a gente não obedeça a palavra de Deus, não é verdade? Viver em obediência é viver de acordo com os princípios de Deus. Viver em obediência à palavra de Deus. Agora, há uma coisa que nós devemos ficar atentos. O tempo voa. Há uma coisa que nós devemos ficar atentos. Ser obediente à palavra de Deus não é ser obediente a uma voz audível que talvez vocês estejam esperando ouvi-la lá no seu momento de oração. Ou talvez algo que você sentiu e achou que foi Deus que colocou no seu coração. Nós devemos tomar cuidado com esse tipo de prática. Porque Jeremias diz que o coração do homem é enganoso. E ele é desesperadamente corrupto. Ele não é só enganoso. Ele é desesperadamente corrupto. Ele procura, ele busca a corrupção desesperadamente. Você vai confiar no coração assim? Então cuidado. Para quando vier aquele negócio, Deus colocou no meu coração. Pode não ter sido Deus. E como que você vai discernir, meu irmão? Se foi Deus ou se não foi? Se aquilo ali é Deus ou não é? Você não sabe. Eu já vi muita pessoa dizer que foi, de ter convicção de que foi Deus e depois voltar atrás. Não era Deus. Eu já passei por isso. Então andar em obediência à palavra de Deus é andar em obediência aos seus princípios. Princípios morais que Ele nos deixa nas Escrituras. Quando você tiver uma decisão a ser tomada, você não precisa, você deve ir ao seu quarto de oração. Mas você deve buscar os princípios de Deus para Ele reger a sua decisão. Quando você vai tomar uma decisão, se você achar que toda decisão, você vai orar e Deus vai dizer, por exemplo, você vai tomar uma escolha entre um emprego ou outro, e você achar que dentro dessa decisão, entre uma empresa e outra, uma é certa e outra é errada, toda a sua vida vai estar condicionada, 50% acerto, 50% ao erro. É muito difícil caminhar dessa forma. Tudo que você vai fazer, você vai ter que perguntar se Deus acha certo, se Deus quer que você faça ou não. O que rege as nossas decisões são os princípios morais de Deus. Ou seja, você não pode mentir, você não pode trapacear, você não pode adulterar. Então, isso aí revela o caráter de Deus. Se você vai tomar uma decisão entre um emprego e outro, e nenhum dos dois empregos ferem nenhum dos princípios de Deus, talvez nenhum dos dois seja errado. Talvez seja só você escolher um. Agora, se um vai obrigar você a mentir, vai obrigar você a roubar, então você já sabe qual é a decisão que Deus quer que você tome. Então, andar em obediência à palavra de Deus é deixar com que os princípios morais de Deus nos guiem, nos sigam. Então ele diz que nós devemos ser obedientes. Andar segundo os princípios morais de Deus, andar segundo a sua palavra, ser obediente à sua vontade. E não viver ou não se amoldar ao nosso velho estilo de vida. Não é verdade? É inconcebível que você seja alcançado pelo Evangelho, que você se diga ser obediente à palavra de Deus, mas a sua vida não mudou. Nós precisamos mudar as nossas atitudes, precisamos mudar a nossa vida, mudar o nosso linguajar, mudar o nosso modo de falar, mudar as palavras que a gente usa. A gente precisa mudar a nossa vestimenta também, sim. Se a gente vivia de forma depravada, então não se veste mais. Tem pessoas que não, mas tem pessoas que sim. Mas nós precisamos mudar, e mudar de dentro para fora, mas mudar fora também. Nós precisamos mudar o ambiente em que nós vivemos. Lugares que nós frequentávamos, não frequentamos mais. Amizades que nos contaminam, que nos desviam da verdade,
nós devemos também abandonar. Tem muitas coisas, meus irmãos, que nós devemos deixar para trás. O que é a palavra molde? Você já viu o que é um molde? Você tem uma forma e você joga uma massa. Vamos usar o exemplo de uma forma de bolo. Você tem uma forma, que ela tem um formato, você joga a massa ali dentro e ela toma a forma da forma. O que ele está falando é que nós não devemos deixar é que o nosso antigo estilo de vida seja a forma que vai dar forma à nossa vida. Aquele estilo não é padrão para ninguém. Então agora nós não fomos transformados. Ele nos deu uma nova vida. Ele diz: agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem: sejam santos como eu sou santo. Ou seja, nós temos um novo padrão. Aquele nosso estilo de vida não é mais o molde, não é mais o padrão pelo qual nós devemos viver. Existe um novo padrão de vida agora. E nós devemos ser santos como Deus é santo. Ou seja, nós somos transformados para ser como Deus é. Sempre que houver uma oportunidade, você deve lembrar disso, sempre que houver uma oportunidade de pecar, ela é também uma oportunidade de ser santo. Porque você tem a consciência e o discernimento de aceitar ou não fazer aquele erro. Então, você tem a oportunidade de pecar? Tem. Ela também é uma oportunidade de ser santo. De negar. Às vezes a gente está com vontade de pecar. Mas é negar a si mesmo. Vontade de mentir para se defender de alguma coisa. Eu sempre falo para minhas filhas, quem fala a verdade não merece condenação. Não, mas vai ser condenado. Porque às vezes vai falar a verdade sobre um erro que você cometeu. E você tem que ter o caráter de assumir as consequências desse erro. Então você tem a oportunidade de pecar, mas também a mesma oportunidade é também a oportunidade de ser santo. E Deus agora é esse nosso novo padrão. Ele diz que nós devemos ser santos, porque Ele é santo. É inconcebível, meus irmãos, que nós não mudamos a nossa forma de pensar quando a gente tem um padrão celestial. Quando Deus nos deu a forma de como caminhar, de como viver, nós não devemos mais olhar para o passado. Agora a gente deve olhar para Deus e deixar que Ele seja o nosso molde, o nosso padrão. Ele nos ensine a viver. Então não há salvação sem santidade, não há santidade sem olhar para Cristo. Quer ver uma coisa? Romanos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você lembra? Muita gente gosta de usar essa passagem, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente usa isso de formas variadas, né? Que Deus vai fazer que tudo de bom aconteça comigo, mas existe um bem. Existe um bem. Ele fala assim: porquanto os que de antemão conheceu, olha ele falando aqui de novo, também os predestinou. Ele conheceu e predestinou. Ele veio primeiro. Mas ele predestinou para quê? Para nós sermos conforme a imagem do seu Filho. A salvação está intimamente ligado à mudança de caráter. Está intimamente ligado à mudança de comportamento. A nos fazer parecidos com Cristo. Todo o bem que Deus pode fazer por mim e por você é nos deixar parecido com Cristo. A evidência de que nós somos salvos, a evidência de que somos alcançados pelo Evangelho, é que nós buscamos a santidade, nos tornando a cada dia mais parecidos com Cristo, cada dia mais parecido com Jesus, por meio da mudança de comportamento, da mudança de decisões. Nós somos chamados a viver em santidade e manifestar o caráter de Deus em todas as nossas atitudes. Como que nós vamos manifestar Deus num mundo que caminha em trevas? Como que a gente vai proclamar o caráter de Deus? Como que nós vamos ser luz para esse mundo? Se em nós não resplandecer o caráter de Deus. Como que Deus revelou o caráter dele para nós? Como que Deus se revelou? Na lei. Quando ele diz que a gente não deve pecar, quando ele diz que não deve mentir, que a gente não deve adulterar, que a gente não deve roubar, a gente viu quem Deus é ali. Deus é um Deus que odeia o pecado, que odeia a mentira, que odeia o adultério,
que odeia o roubo, que odeia o assassinato. Então a gente viu que Deus manifestou o seu caráter por meio da lei. E agora nós devemos manifestar o caráter de Deus nesse mundo, vivendo como Ele. As pessoas vão olhar para o V e vão ver que o V é diferente. Mas por quê? Porque o V tem uma auréola sobre a cabeça dele? Talvez não, meu irmão. Simplesmente porque ele não mente. Simplesmente porque diante de uma oportunidade de roubar, ele não rouba. Quando ele vai vender alguma coisa que ele tem, ele não esconde o defeito. Ele é justo, ele é sério. E é dessa forma que nós manifestamos o caráter de Deus. Odiando as coisas que Deus odeia e amando as coisas que Deus ama. Pois as Escrituras dizem no versículo 16, sejam santos, porque eu também sou santo. Ou seja, ele é o nosso molde. Ele fala no versículo 17, lembre-se de que o Pai Celestial, quem vocês oram, não mostra favorecimento. Ele os julgará de acordo com suas ações. Por isso vivam com temor durante o seu tempo como residentes na terra. É forte isso aqui, né? Porque eu vejo muitas pessoas dizerem assim, ninguém pode me julgar, só Deus. Como coisa que se fosse aliviar alguma coisa. Ainda tatua no braço, só Deus pode me julgar. Meu Deus, 1000 vezes se fosse um homem do que Deus. Porque Deus, Ele é incorruptível. Olha o que Ele diz. Lembre-se que o Pai Celestial a quem vocês oram, se Ele é Pai de vocês, e vocês oram a eles, então vocês conhecem Ele, né? Vocês sabem quem eles são. Ele não mostra favorecimento. Ou seja, Deus tem filhos, mas não tem favoritos. Ele não vai tratar o irmão de uma forma, o outro de outro. Ah, mas esse aqui era pastor, o outro ali era mais pecador. Não existe isso. Todo mundo vai subir na mesma balança. E vai ser usado o mesmo peso. Porque Ele é justo. Nós não estamos lidando com um Deus parcial. Nós estamos lidando com um Deus de justiça. O mesmo Deus que salvou por amor, o mesmo Deus que salvou pela graça, o mesmo Deus que escolheu, Ele também é justo. E Ele vai julgar. Ele julgará de acordo com as nossas ações. É complicado, né? Porque Pedro não alivia. Mas eu sou salvo pela graça, meus irmãos. Mas o que é que vai evidenciar a sua salvação? São as suas ações. Chegará um dia, e eu não estou dizendo que será assim, eu fico imaginando, né? Que Deus vai chegar diante de você e vai dizer assim, ah, mas eu acreditava em Cristo, então vamos ver se tu acreditava. Fazer o que o Tiago falou. Deus coloca diante de mim as minhas obras. E eu vou ter que reconhecer quem eu realmente era. Então, realmente, eu nunca fui salvo. Deus vai esfregar a nossa personalidade por meio das nossas obras. Lembra aquela analogia que alguém já fez assim, ó? Ah, já pensou se no dia do julgamento tiver um telão bem grandão e ali vai passar tudo que a gente fez? Já viu alguém falar assim? Deus o livre. Mas será mais ou menos assim. A obra que ele fala, que Deus vai julgar segundo as nossas ações, vai testificar de quem realmente nós somos. Não precisa passar todas as ações. Se Deus mostrar para nós o que nós fizemos, as nossas obras vão revelar quem nós somos. Não há mentira diante de Deus. Você pode enganar o Wagner, você pode enganar até a sua esposa, você pode enganar o seu filho, você pode enganar os irmãos da igreja, você pode enganar. Mas quando Deus abriu o livro e nele for revelado todas as suas obras, todas as suas ações, elas vão dizer quem realmente você é. Por isso Tiago diz, você me mostra a sua fé, me mostra as suas obras e eu vou mostrar a minha fé. E vai ser julgado segundo as nossas ações. Por isso vivam com temor durante o tempo de residentes nas terras. Pois você sabe que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados, não foi pago com simples ouro ou prata que perderam seu valor. Aqui é muito legal, porque ele está dizendo assim, ó, vivam dessa forma, vocês vão ser julgados assim, vocês vão ser julgados segundo as suas ações. Por quê? Porque vocês não são qualquer coisa. Eu não posso julgar a Mariana como se ela fosse qualquer uma. Não posso julgar o Vinícius como se ele fosse um qualquer. Não é. Porque ele não é um objeto qualquer. Ele é um objeto que foi comprado, não é por ouro. Não foi por coisa sem valor. Como é que você cuida, meu irmão? Por exemplo, vamos usar o quê?
Celular. Qual a diferença que tem no cuidado que você tem com um celular que você comprou por R$200 e um que você comprou por 4.000? O que comprou por 4.000 você vai cuidar mais, não vai? Bota na capinha. Tem gente que bota até dentro de uma meia, né, irmã Jaque? Bota dentro da meia. É uma trabalheira, eu vejo no serviço, ele vai tirar, ele tira do bolso, tira da meia, tira da capinha, assim, ó, foi caro esse telefone. Aí o sem vergonha fica lá, em cima da mesa, lá, caindo ferro por cima, sujeira, ele nem liga. É por isso que Deus está falando que nós não vamos ser julgados de qualquer forma. Porque não foi comprado por ouro. A Mariana não foi comprada por ouro. O ouro se corrompe. Para Deus o ouro não tem valor, pode ter para você. Mas para Deus não. Ele diz que aquilo que foi empregado na compra desse filho foi algo imensurável. O valor dele não tem como medir. Ele não perece. Ele é mais do que ouro, mais do que qualquer outra coisa que você já sentiu. Então você tem valor, e você tem que andar conforme o valor que você tem. Tem que se comportar conforme o valor que você tem. As suas ações devem corresponder ao seu valor. Você não pode ser um filho comprado pelo sangue do Filho de Deus e querer andar como qualquer um. Querer andar de qualquer jeito. A sua boca cheia de palavrão, a sua roupa de qualquer jeito. Não pode, meus irmãos, não pode. Eu não estou sendo legalista. Eu não estou sendo legalista. Vocês sabem que eu não sou assim. Mas nós precisamos andar conforme o valor que nós temos. Ele fala que nós não fomos comprados por ouro. Ele diz aqui, 18, pois você sabe que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio, o resgate que foi pago para resgatar vocês daquela vida, não foi pago com simples ouro ou prata, que perderam o seu valor. 19, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e nem mancha. Ele pegou o Cordeiro sem pecado, sem mancha. Como é que eu vou falar isso para não parecer escandaloso? Deixa eu tomar. Você vivia num lamaçal de pecados, Deus pegou o seu filho, sem mancha, sem nada, alvo, sem pecado nenhum, e jogou ele para dentro do pecado. Manchou o próprio filho, sujou, banhou o próprio filho no seu lamaçal de pecados, para te salvar, para te resgatar. Olha o valor que você tem. Eu não estou dizendo que você é mais puro do que, mais valioso que o ouro puro de Ofir, não é isso? Mas que você tem um valor, porque você não foi comprado por coisa qualquer. Mas com o sangue de Cristo, tal, sem pecado, sem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nesses últimos dias, foi revelado por causa de vocês. Ou seja, Cristo é Deus, Ele já existia antes da revelação do mundo, o plano salvífico foi planejado, foi executado antes, foi planejado antes da fundação do mundo, já existia tudo isso, mas só agora Ele se revelou ao mundo. Mas por que Ele se revelou? Porque Ele quis? Porque, claro que foi porque Ele quis, mas foi por causa de vocês. Era necessário que Ele fizesse isso para que vocês fossem salvos. Não existia outro jeito. Não tinha outra forma. Não tinha ouro no mundo que fosse resgatar a vida de vocês. Não existia cordeiro no mundo. Podia matar todos os cordeiros do mundo. Podia matar todas as pessoas. Podia matar até você mesmo pelo seu próprio pecado. Que você não ia pagar por esse pecado. Você nunca mais ressuscitaria. Porque o preço seria insuficiente. Se você pegasse o Vinícius e matasse ele para pagar os pecados dele, nunca mais ressuscitaria. Porque o preço seria insuficiente. Precisou o Filho de Deus, sem mancha, sem mácula, sem pecado nenhum, perfeito, vir morrer por mim e por você, e ser ressuscitado, para que eu e você pudessem ser resgatados. Ou seja, aí está o nosso valor. Para nós deixar que o mundo olhe para nós como se estivesse olhando para uma bijuteria. É assim que a gente se comporta? Com uma bijuteria, com a nossa forma de falar, com os nossos comportamentos, com as nossas vestes. As pessoas olham para o crente e falam: crente, esse? Você não é assim. Você é melhor do que isso. Você é melhor do que isso. 21, por meio de Cristo vocês vieram a crer em Deus, ou seja, não há fé sem Cristo. Foi porque Ele veio, foi porque Ele morreu, foi porque Ele se entregou, que você pode crer em Deus. Não há salvação sem Cristo, meu irmão.
não é que não há só salvação, não há fé, não há Deus, não há nada sem Cristo. Não é que não há Deus, não há Deus em nós. Porque sem Cristo, Deus não se revelaria a nós. Deus se revelou por meio de Cristo. Então, olha só, foi por meio de Cristo que nós podemos crer. Foi por meio de Cristo que vocês vieram a crer em Deus. Aí, por meio de Cristo, porque Ele veio, porque Ele fez isso tudo, que a gente pode depositar a nossa fé em Deus. Porque Ele ressuscitou dentre os mortos e lhe deu grande glória. Foi a ressurreição de Cristo é que nos dá esperança. E uma vez que vocês foram purificados de seus pecados, quando obedeceram à verdade, tenham como alvo agora o amor fraternal sem ferimento. Agora ele está falando, ele falou sobre como que o crente deve viver, né? Em santidade, depois ele falou que a gente deve viver em reverência a Deus, e agora ele está dizendo que nós devemos viver, como a gente deve viver em amor entre os irmãos. Porque nós vivemos em santidade, nós vivemos com reverência a Deus, com respeito a quem Deus é, e agora nós vivemos em amor. Porque tudo isso deve resultar em amor. O amor é a prova indiscutível de que nós somos alcançados pela graça. Ninguém consegue ser alcançado pela graça, meus irmãos, se antes ele ter um encontro consigo mesmo. Se antes ele ter um encontro com o seu próprio pecado. Ninguém toma um remédio se antes não for provado para ele que ele está doente. A lei provou quem nós somos. A lei provou que nós somos pecador. Porque Paulo fala que como eu saberia que adulterar é pecado se a lei não dissesse que não deveríeis adulterar? Ela veio para revelar quem nós somos. Nós precisamos primeiro ter um encontro com nós mesmos. E depois a gente tem um encontro com a graça. Você sabendo quem você é. Você sabendo que você merecia. Você sabendo o que Deus fez por você. Isso não lhe dá o direito de não amar. Isso não lhe dá o direito de não ser misericordioso. Quem você pensa que é? Quem a gente pensa que é, né? Nós éramos pecadores, inimigos de Deus, pela sua própria graça, por amor soberano de Deus, Ele nos alcançou, Ele nos salvou, e agora a gente quer rejeitar as outras pessoas, odiar as outras pessoas. Ninguém era mais digno de morte, ninguém era mais digno de ódio do que nós mesmos. Então nós só amamos porque Deus nos amou. Nós temos misericórdia porque Ele foi misericordioso. Nós não temos esse direito. Nós devemos viver em amor. E sabe por que a gente deve amar uns aos outros com sinceridade? Amar uns aos outros sinceramente de todo o coração? Não é que nós tivemos uma vida transformada. É porque Ele nos deu uma nova vida. Ele diz assim, pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Nós devemos amar porque a nossa vida, aquela vida que merecia a morte, digna de ódio, foi jogada fora. Ela não foi transformada. Ela foi lançada no mar do esquecimento, ela foi lançada no mar de fogo, ela foi queimada. E nós agora temos uma outra vida, uma nova vida. E essa nova vida, ela não é uma vida de uma semente que corrompe. Ela vem de uma semente, eu acho que nas versões de vocês está dizendo uma semente incorruptível. Ela vem de uma semente incorruptível. Ela tem uma nova natureza. A natureza, essa nova vida que nos foi dada, a natureza dela é de uma semente eterna, é de Deus, veio dele, Ele é amor. Agora que nós temos uma vida que nasceu em Deus, então nós estamos preparados para amar. Temos legalidade para amar, somos chamados para amar. Essa vida, antes não. Mas agora, sendo alcançado pelo Evangelho, sendo salvos, eleitos de Deus, temos legalidade para amar. Fomos alcançados para amar. Essa nova vida que Ele deu, ela tem a função de amar. Então a prova irrefutável, insofismável, de que nós somos crente, de que nós somos alcançados pelo Evangelho, de que nós somos salvos, é que nós amamos. O quanto nós andamos em amor, vai dizer o quanto nós somos cheios do Espírito Santo, porque Ele é amor.
E por fim, né, para concluir o seu argumento, aí Pedro cita Isaías 46, 40, no verso 6 ele diz que o homem morre e sua glória deixa de existir, mas aqueles que são regenerados pela palavra, aqueles que são obedientes à palavra, assim como ela, permanecerão eternamente. Ele fala. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Os seres humanos são como o capim. Eu vou ler nessa versão. Os seres humanos são como o capim, e sua beleza é como as flores do campo. O capim seca e as flores murcham. Ele está dizendo que, por que a gente deve amar? Porque nós somos como um capim, e a nossa glória, né, é como as flores desse capim. O capim murcha e as flores caem. Vai chegar a hora que você vai morrer. Nós estamos, esse corpo está se corrompendo. Vai chegar a sua hora, meu irmão. Você pode ser novinho, você pode ser bonito, você pode ter cabelo, não ter cabelo, você pode ser quem você for. Não importa o estágio da vida que você está, você vai morrer. Você está caminhando dia após dia para a morte. E vai chegar uma hora que todo o seu orgulho vai cair por terra, porque a sua vida não existirá mais. Então onde é que está o orgulho do homem? Onde é que está a glória do homem? De querer não amar um, não amar o outro, porque esse eu não amo, esse eu não gosto. Quem somos nós? É pouco tempo. Hoje você está e amanhã não está, meu irmão. E não pense que você vai morrer só quando ficar velho, não. A gente não sabe o dia de amanhã. Hoje nós estamos todos aqui, e glória a Deus por isso. Amanhã nós podemos estar aqui fazendo velório de alguém. É dura essa palavra, mas é a verdade. Então nós não temos motivo para não amar. E não é amar condicionalmente, é amar de forma insistente. A palavra que ele diz aqui é amar persistentemente. Então, ele encerra dizendo que esse é o Evangelho. Essa palavra que nós pregamos, esse é o Evangelho. Tudo isso que a gente ouviu aqui hoje é o Evangelho. Fomos salvos pela graça. Deus nos alcançou soberanamente. Isso nos isenta da responsabilidade de andar em santidade. Manifestar o caráter de Deus por meio das nossas atitudes. Obedecer a sua palavra é discernir o certo e o errado e escolher pelo certo. Amar as pessoas, não como a mim mesmo, mas como Cristo falou, como Cristo amou. Cristo entregou a sua vida pelas pessoas. E Ele diz que esse é o Evangelho que nos foi pregado. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que a gente possa sair daqui, né, mais edificado. Que a gente possa sair, pelo menos, desmistificando a santidade. Como se a santidade fosse algo místico, algo sobrenatural, que nós só vamos alcançar por meio de muito jejum e por meio de muita oração. Não que isso seja errado, não estou falando contra isso. Eu estou falando que a santidade requer cabeça, requer entendimento. Nós somos crentes e somos chamados para uma fé racional, uma fé inteligente, uma fé que reconhece, uma fé que discerne. Amém? Me excedi 17 minutos, meu irmão, mas prometo que vai acontecer de novo. Não. Obrigado pela paciência. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Paulo fala que com a mente ele serve a Cristo, mas ele guerreia com os seus membros, porque os seus membros querem servir a lei do pecado. E ele diz que muitas coisas que ele quer fazer, ele não consegue, muito que ele não quer, ele faz, é porque essa luta contra o pecado que habitava nele, o pecado que habita em mim. Mas ele diz assim, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, tem uma luta, tem uma guerra
mas por nosso Senhor Jesus Cristo, Deus nos dá a vitória. Mas você pode pensar assim: quem são os escolhidos de Deus? Como eu sei que alguém que não está em Cristo é um escolhido ou não de Deus? Por que aquela pessoa que eu já preguei tanto, já falei tanto, ela não vem para Jesus? Porque não é um escolhido. Por que ele vem para Jesus, daqui a pouco sai, daqui a pouco vem, daqui a pouco sai? Será que não é um escolhido de Deus? Vou desistir dessa pessoa? Meu filho, eu falo, e ele não vem. Será que não é um escolhido de Deus? Não. Ele pode estar resistindo, sabia? Ele pode estar recalcitrando contra os aguilhões. Por isso, nós não temos o direito de desistir de ninguém. Lembra o matador de crente da Bíblia? Quem lembra dele? Quem olhava assim, esse aí é um filho do diabo, esse aí. Nem vale a pena pregar para esse cara. Mas um dia ele teve um encontro com Jesus. E quando ele teve um encontro com Jesus, o que ele estava fazendo? Respirando ares de morte. Estava com sangue nos olhos, irmão. Ele estava indo matar crente. E naquele dia, o Senhor aparece para ele. E a Bíblia diz que ele cai no chão. E ele diz: quem é tu, Senhor? Ele é assim: eu sou Jesus a quem tu persegue. Duro é para você, Paulo, recalcitrar contra os aguilhões. E Paulo era um escolhido de Deus ou não? Pensa num escolhido, irmão, que resistiu, que recalcitrou. Quando Jesus chega para Ananias assim, ó, vai lá orar, porque tem um escolhido meu lá em Damasco. Ananias: o quê? Quem? Paulo? Tá louco? Paulo escolhido? Não, jamais Paulo pode ser um escolhido. Ele assim: mas ele é um escolhido, é uma ferramenta que vai ser usada e vai pregar para os gentios. Talvez aquela pessoa que você está pregando, ela está resistindo, pode ser uma ferramenta. Não desista. Uma hora ela vai cair por terra. Vai cair todo o orgulho, toda a arrogância. Isso nos motiva a pregar, sabia? Sabe o que é que nos motiva a pregar? É que saber que tem aqueles que são escolhidos. Me motiva a pregar em tal lugar, vou lá pregar. Mas sim, pode ter um escolhido lá. Porque senão eu não ia. Nenhum lá escolhido. Perder meu tempo. Então lance a semente, continue lançando. Continue acreditando. Não desista. Porque uma hora acontece o que acontece com o Paulo. Comigo foi assim, sabia? Eu me lembro perfeitamente do dia. A Bíblia fala para a gente resistir do diabo, ele foge da gente. Mas quando tu resiste a Deus, ele não foge, sabia? Deus insiste. Ele vai continuar insistindo. Se tu é dele, ele vai insistir. Porque ele pagou um preço caríssimo por você. O sangue dele não foi em vão.
Eu me lembro que eu resisti por muito tempo. Quantas pessoas veio falar para Jesus para ti antes de tu ter um encontro com Jesus? Muitos, né? Enviava, Deus não desistiu nunca de mim. Enviava as pessoas para pregar para mim, para me chamar. E eu, nada. Mas eu me lembro o dia que a minha esposa olhou para mim assim e disse assim: eu já te perdoei, cara. Eu já te perdoei. Mas agora tu pede perdão para Deus. Quando ela falou isso, foi uma bomba, irmão. Eu me lembro que eu sentei assim na cama assim, ó, e deu um clarão, e parece que o chão sumiu. Parece que Deus chegou assim agora, enfiou a mão dentro de mim e disse assim: agora, deu para ti. Eu me lembro que eu levantei assim, eu pisava, eu não sentia o chão. E chegou na sexta-feira, eu comecei a me arrumar para vir na igreja. Onde é que tu vai? Eu vou para a igreja. Tá louco? Vai para a igreja, vou. Sentei ali. Eu vim para me atirar no braço de Jesus. E eu me lembro que a saudosa irmã Joana estava ali, e eu estava aqui, e de repente eu olhei para o lado, ela estava olhando para mim e estava rindo comigo. Por que essa mulher está rindo? Acho que eu sabia. E quando o pastor fez o apelo, e eu vim para aceitar Jesus, mas na verdade ele já tinha me aceitado um dia antes. E ele não terminou a frase. Quando ele disse: quem quer aceitar Jesus? Ele disse assim: eu não quero aceitar porque ele já me aceitou, e acabou assim. E foi assim com todos nós. Então, que você leve essa mensagem no seu coração, que foi falado aqui. Você é valioso, não por causa dos seus méritos, mas por causa dos méritos na cruz. Como o irmão Wagner falou aqui, eu nunca tinha ouvido dessa maneira. Nós temos valor porque Ele deu o preço por nós, sem nós merecermos. Eu vou sair daqui muito feliz hoje. Eu vou sair daqui muito alegre e saber que Ele me escolheu e me alcançou pelo um alto preço. Amém? Vamos colocar de pé? Depois de uma palavra dessa, dá vontade de a gente pregar de novo, irmão. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor não levou em conta o tempo da nossa ignorância, o tempo da nossa resistência. O Senhor não desistiu de nós. Obrigado porque a sua graça, Senhor, por mais que a gente muitas vezes resista, ela é irresistível. Chega um momento que o Senhor entra em nossas vidas e não tem como a gente fugir, Senhor. Obrigado porque um dia o Senhor entrou na vida do apóstolo Paulo, porque um dia o Senhor, assim como entrou na vida do apóstolo Paulo, o Senhor entrou em nossas vidas e nos revelou, Senhor, através da sua palavra, e fez com que nós viéssemos entender coisas que nós jamais entenderíamos, Senhor. O Senhor derramou dentro de nós uma esperança, uma viva esperança, colocou fé em nossos corações, no Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, por cada um dos seus escolhidos. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vem sendo, vem Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.